Olá a todos, sejam muito bem-vindos à disciplina de Anatomia dos Membros. Eu sou a professora Marina Kamimura e hoje iniciaremos os estudos básicos em anatomia humana que serão muito importantes para o seu aprofundamento em ciências em saúde e, claro, durante todo o seu processo de aprendizagem no curso técnico em radiologia. Os estudos de anatomia são fundamentais para possibilitá-los a reconhecer órgãos, suas respectivas funções, localização, morfologia e organização dos mesmos em sistemas, tornando este conhecimento indispensável para sua atuação profissional. Vamos iniciar? O nome da nossa disciplina é Anatomia dos Membros, mas para que a gente estude, então, a anatomia específica dos membros, é necessário que a gente volte um pouco para trás e a gente inicie primeiro algumas terminologias básicas de anatomia, para que então o estudo não fique tão confuso, para que algumas coisas fiquem mais claras para vocês. Então, vamos desde o começo. Anatomia, de acordo com o dicionário Aurélio, é a arte de dissecar. Dissecar significa cortar as partes dos corpos organizados para lhe estudar a estrutura. Isto é a ciência obtida por esta arte. É uma obra de anatomia, uma análise, uma conformação do corpo. Os estudos de anatomia surgiram principalmente pelo interesse em conhecer e explicar as funções e até disfunções do corpo humano. Nós sabemos que os estudos, eles datam há muitos anos atrás. 3.000 anos antes de Cristo foi o primeiro registro que nós tivemos no Egito Antigo sobre um manual de anatomia humana que era utilizado, então, para a mumificação. Olha que interessante. Aqui eu trouxe para vocês 3 pessoas que marcaram os estudos de anatomia. O primeiro deles, o Hipócrates de Cos, no ano de 1400 a.C., e ele é considerado até hoje como o pai da medicina. Então, ele procurava explicar as doenças no mundo sem ser através dos caprichos dos deuses. Então, ele tentava encontrar qual a razão de certa doença te acometer, mas sem, então, o envolvimento de crenças. E ele deixou um legado que foram juramentos e ensinamentos, principalmente o código moral e ético, para a atuação dos processos de estudos anatômicos. Já o Herófilo da Calcedônia, em 300 a.C., ele foi um dos primeiros anatomistas que dissecou e estudou o cadáver humano. E ele é, então, considerado o pai da anatomia. Já, olha quanto tempo depois, Mondino, ele é considerado o restaurador da anatomia. Ele dava aulas na sua casa e ele realizou a primeira dissecação pública em 1315. Então, o ensinamento de anatomia, os aprofundamentos nesses estudos datam há muitos e muitos anos atrás, ok? E cada vez mais eles estão sendo aprimorados. Os estudos de anatomia, principalmente as dissecações, eram realizadas às escondidas, galera, porque isto era um ato condenado pela igreja, pelas religiões, autoridades e poderio local. O corpo humano, ele é considerado algo puro, intocável, preservado. Então, imaginem, há muitos anos atrás, nos anos em que isso começou a ser aprofundado, esse conhecimento começou a ser aprofundado, era totalmente condenado às pessoas. Então, condenado pelas pessoas, na verdade. Existe um papa, esse papa chama Papa Bonifácio VIII, ele viveu mais ou menos no século XIII, então 1230 a 1300 e pouco. Ele mandou publicar uma ata que ele afirmava excomungar todos aqueles que ousassem
desmembrar um cadáver ou tirar-lhe pela cocção a ossada. Então, o corpo era considerado algo puro, intocável. Então, para que isso fosse realizado, com certeza os cientistas, os médicos, realizavam esses atos escondidos, fora desse olhar, tá? Então, o que era mais dificultoso também era que no passado só se utilizavam cadáveres de criminosos e ladrões. Então, a gente pode ver que o número para esse estudo ele era insuficiente. Não era basicamente assim, tô a fim de estudar aqui anatomia, tô a fim aqui de cortar uns corpinhos. Vamos ali matar um e vamos estudar. Claro que não, né, galera? Isso já era um ato condenado e imagina, vou lá matar porque eu quero estudar. Muito pior. Então, não. Então, os cadáveres que eram possíveis de ser utilizados eram simplesmente criminosos, indigentes, ladrões. Isso acabava sendo um número insuficiente para os aprofundamentos desse estudo, tá? Os estudos de anatomia já eram considerados antiéticos. Então, brincadeiras à parte, extremamente, claro, antiético você querer pegar um corpo de uma pessoa e simplesmente quero dissecar este corpo. Então, o que começou a acontecer? O cadáver, galera, ele se origina de uma frase em latim chamada caro data vermibus. Isso significa carne dada aos vermes. Então, o barão Karl von Rokitansky era um médico patologista que viveu na Áustria e ele supervisou cerca de mais de 70 mil necrópsias, executando 30 mil delas no Instituto de Patologia em Viena. Ele foi tão importante que a técnica de necropsia é utilizada até hoje, ou seja, a mesma técnica que ele utilizava. E essa técnica recebe o nome dele mesmo, chamada técnica de Rokitansky. Ele batalhava para que os médicos não considerassem o ser humano como um simples objeto de pesquisa, devendo então tratar os indivíduos com o máximo respeito. Então, é dele que vem a oração ao cadáver desconhecido, que eu trouxe aqui para vocês, que basicamente ao cadáver devemos ter respeito e agradecimento, porque devemos lembrar que esse indivíduo ele foi uma pessoa viva, essa pessoa teve sentimentos, ela já ficou feliz, ela já ficou triste, e imagine, neste caso, que ela está aqui para o nosso estudo, não sabemos o seu nome, não sabemos como foi a sua vida, se ela teve uma vida digna. Então, nós devemos dar este destino, que agora é para a ciência, e agradecer que agora este corpo, este cadáver, está nos levando ao conhecimento. Então, nada mais, nada menos do que termos respeito e agradecimento por isso. Bem, vimos um pouquinho, bem rapidinho, sobre a história dos estudos iniciais de anatomia e agora nós iremos então aprofundar os estudos, começando pelo básico, tá? Então, para os estudos em anatomia, se for necessário a utilização de uma posição padrão e invariável, e que iremos chamar de posição anatômica. Tá, mas por que a gente precisa de uma posição que fosse única, específica e que não mudasse? Galera, a razão que levou os anatomistas a estabelecerem essa postura é de evitar, então, a dualidade nas descrições de estruturas, de posicionamento, considerando que esse pode variar. O que isso significa? Concorda que se eu queria fazer um estudo de anatomia, eu quero dissecar um corpo, concorda que eu poderia dissecar o corpo com ele de barriguinha para cima? Mas o outro pode estudar ele de barriguinha para baixo? Ou ele deitado de lado? Então, a posição anatômica, ela facilita os estudos em anatomia porque ela padroniza os estudos. Ela padroniza os nomes e os termos que nós vamos utilizar
principalmente os termos de direção, que é o que eu trouxe aqui para vocês nesses slides. A posição anatômica, ela considera que o corpo deve estar ereto ou na posição ortostática, os pés paralelos e membros inferiores unidos, olhos direcionados para frente e os membros superiores ao lado do corpo estendidos com as palmas das mãos voltadas anteriormente. Então, aqui eu trouxe para vocês a posição anatômica vista anteriormente. Então, esta aqui é a vista anterior e essa daqui é uma visão lateral. Os termos de direção são usados para descrever a posição e a relação entre várias estruturas. Vamos então começar pelo termo medial, que eu tô aqui, ó, nossa, grifei muito bem para vocês. Medial indica que uma estrutura está próxima ou mais próxima da linha média do corpo. Linha média do corpo é essa daqui, que eu tô passando o marca-texto verdinho, e ela é uma linha imaginária que passa no meio do corpo e que divide entre partes iguais, direita e esquerda. Já lateral indica que uma estrutura está mais afastada da linha média do corpo. Agora, o termo posterior ou dorsal, você que escolhe o jeito que você quer utilizar, dorsal vem de dorso, indica a parte posterior do corpo, ou mais próximo do dorso. Já anterior ou ventral, de novo, você escolhe o jeito, o termo que você mais gosta de usar, indica então a parte anterior ou ventral do corpo. É só lembrar o termo ventre, né? Fica aqui nessa região. O termo inferior, ele indica que uma estrutura está mais afastada do crânio. Agora é do crânio, tá? Proximal indica que uma estrutura está mais próxima do ponto de fixação ou da origem da estrutura. Então, por exemplo, para vocês gravarem o termo proximal, eu tenho uma dica. Pense assim, tudo que está mais próximo do tronco eu vou chamar de proximal. Agora, distal é o termo que indica que essa estrutura está mais distante do ponto de fixação ou da origem da estrutura. Então, vamos lá, vamos pegar esse mesmo exemplo. Distal em relação ao tronco. Então, se vocês pensarem assim, vamos comparar duas estruturas. Vamos comparar o ombro com a mão. Em relação ao ponto de fixação, que é justamente aqui no ombro, ou em relação ao tronco. O ombro, ele está mais próximo ou distante em relação à mão? O ombro, ele está mais próximo. Então, nesse caso, eu vou falar que a estrutura está mais proximal. Agora, a mão, ela está mais próxima ou distante do meu tronco, do ponto de fixação? Ela está mais distante. Então, eu falo que, neste caso, a mão se localiza distalmente, ok? Tudo bem? Eu sei que são bastante termos, existem alguns termos que podem ser utilizados várias vezes e que possuem algumas nomenclaturas diferenciadas. Mas voltem então de novo nesse vídeo, voltem quantas vezes vocês quiserem e estudem bastante esses termos, tá? Porque na radiologia eles vão ser muito, muito, muito importantes. Sem falar que nós temos então direita e esquerda, ok? Vamos passar para o próximo? Os planos de referência anatômica são utilizados para separar o corpo em partes, facilitando o estudo. É através destes planos de referência que podemos dividir o corpo em 3 dimensões
e, deste modo, identificar, localizar e posicionar estruturas. Então, vamos lá. O primeiro plano é o plano conhecido como sagital. Ele passa verticalmente através do corpo, dividindo-o entre direita e esquerda. O próximo plano é o plano conhecido como transversal, ou como gostamos de falar na radiologia, plano axial. Este plano, ele passa horizontalmente através do corpo, dividindo agora entre superior e inferior. E por último, não menos importante, o plano conhecido como coronal. Vocês podem escutar outras nomenclaturas, como longitudinal ou frontal. Tanto faz a nomenclatura que você quer utilizar. Esse plano ele passa verticalmente através do corpo e o divide entre agora anterior e posterior. Resumindo, temos 3 planos anatômicos. O plano sagital, este daqui primeiro, que irá dividir o corpo entre direita e esquerda. Este daqui, número 4, é o plano axial ou transversal, que divide o corpo entre superior e inferior. E plano coronal, que irá dividir o corpo entre anterior e posterior. Pode ser chamado também de frontal ou de longitudinal. Existe um outro plano de referência anatômica chamado de PMS, conhecido como plano mediano sagital ou plano médio sagital. Ele passa exatamente no meio do corpo verticalmente e ele divide em partes iguaizinhas entre lado direito e lado esquerdo. É uma linha imaginária como todas as outras. O que diferencia é que este daqui passa exatamente no meio do corpo. Mas, Pro, a gente não acabou de ver que existe o plano sagital? Qual é a diferença do PMS e do plano sagital? A gente vai ver no próximo slide. Essas imagens, elas nos mostram o quê? Todos os planos que vimos até agora. Então, nós temos plano mediano, plano coronal, frontal, plano axial ou transversal e plano sagital. Observem agora somente o plano sagital e o plano mediano. O que nós podemos verificar? O plano mediano sagital, o PMS, ele é exatamente na metade do corpo. Só que o sagital, ele não necessariamente passa no meio do corpo. Ele pode variar, ele pode caminhar de direção. Então, olhem essa imagem aqui do lado direito, em que a gente tem uma mocinha e um moço. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, esta linha azul que vocês estão observando é a linha, é o plano médio sagital. Passa exatamente no meio do corpo. Já plano sagital pode significar isso daqui, por exemplo. Eu posso ter um plano sagital em um corte na mão, por exemplo, no ombro, no cotovelo, um pouquinho mais para o lado. Ou seja, quanto esse plano se distancia do plano médio sagital, ele não mais tem a nomenclatura média. Média significa exatamente no meio. Então, se vocês ouvirem plano sagital, é basicamente significando o quê? Ele vai dividir alguma estrutura entre direito e esquerdo. Vou repetir. Plano sagital, ele vai dividir uma estrutura entre direito e esquerdo. Então, vou pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui o joelho. Então, passei uma linha, um plano, torta, vou pegar outro joelho. Passei uma linha sagital.
Essa linha sagital, percebam que ela dividiu o joelho entre direito e esquerdo, mas ela passou exatamente no meio do corpo? Não, mas ela continua dividindo a estrutura entre direito e esquerdo. O PMS vai ser muito importante quando a gente estudar posicionamento radiográfico. Então, gravem esse plano também. Tá, Pro, acabei de ver tudo isso, esses planos, tudo mais, é muita informação, mas da onde vem esse nome esquisito? Coronal, sagital, axial, sei lá o quê. Então, olha lá, vamos voltar então aos conhecimentos. Já ouviu falar na moleira? Então, a avó sempre fala, não bate na cabeça do bebê, cuidado com a cabeça do bebê que tá com a moleira. O que é a moleira? É um nome popular e o nome técnico é fontanelas. As fontanelas, elas existem no bebezinho recém-nascido. É um espaço que é macio, membranoso, que separa os ossinhos do crânio desses recém-nascidos. Então, observem esses espacinhos, ó. Sim, é abertinho mesmo, os ossinhos não são unidos. Mas por quê? Por que os ossinhos não estão unidos? Essas fontanelas, a função delas é que ela permite uma certa movimentação dos ossos do crânio. E aí ela permite que a cabeça do bebê passe mais facilmente no parto, no canal do parto. Esse fenômeno é denominado cavalgadura. Depois dá uma pesquisadinha na internet, é bem interessante. Se a gente tivesse, pensa, crânio lá, totalmente formadinho, ossificado, a gente não ia sair da barriguinha da mamãe, não ia dar para passar lá no canalzinho dela, tá? Então pensa, é necessário ter uma movimentação. Mas a gente não fica com essas fontanelas, com a moleira aberta. Uma hora elas se fecham. E elas normalmente se fecham até o 2º ano de idade do bebezinho. E esse espaço, então, que antes existia, ele se ossifica. Só que no momento em que ele se ossifica, ali vão se formar suturas, que são visíveis quando estudamos o neurocrânio. As suturas craniais ou cranianas são articulações fibrosas que conectam os ossos do crânio. Então, ali é neste local que ela indica que antes existia uma fontanela, um espaço aberto que, devido ao seu desenvolvimento ósseo, se juntou e se uniu. Existem 2 suturas muito famosas, conhecidas como sutura coronal, observem, é esta sutura aqui, que vai unir os ossos frontal e os ossos parietais direito e esquerdo. E, portanto, olha como ela divide. Pensa que eu estou olhando esse crânio de cima. Então, é uma vista superior. Estou vendo a cabecinha lá de cima. Aqui é basicamente a região da face. E aqui é o cucuruco. Então, galera, o que nós estamos observando? Aqui é o osso frontal, região aqui da testa. E esses são esses 2 ossinhos que compõem a lateral do crânio, os ossos parietais, direito e esquerdo. Essa sutura que se forma dividindo, então, entre os ossos frontais e os ossos parietais, olhem como ela corta. Se a gente fosse pensar, ela corta assim. Então, eu divido o corpo entre rostinho e cucuruco. Então, eu divido o corpo como? Entre anterior e posterior. É daí que vem o nome plano coronal. A outra sutura é a sutura sagital. A sutura sagital, observem agora,
ela irá unir os ossos parietais, direito e esquerdo. Então, se eu traçar uma linha imaginária aqui, vamos lá, ó, linha imaginária, eu estou dividindo o crânio como? Entre direito e esquerdo. Então, é daí que vem o nome plano sagital, que divide o corpo exatamente na direita e do lado esquerdo. Aonde isso vai ser aplicado na radiologia? Esses conhecimentos que vimos até agora. Então, olhem lá. Esta daqui é uma imagem de tomografia computadorizada da região do crânio. Lembra, o crânio, ele vai envolver e proteger o encéfalo, tá? Que é o órgão de todos os sentidos. Então, galera, eu peguei uma imagem aqui que a gente consegue visualizar as estruturas que compõem o crânio em uma visão longitudinal ou sagital. Concorda? Lembra lá da posição anatômica. Eu estou dividindo uma estrutura entre direita e esquerda. Lado direito, lado esquerdo. Concorda que se eu olhasse, estivesse olhando essa estrutura de frente, eu viria este corte? É como se eu tivesse passado uma lâmina, e essa lâmina verticalmente no sentido sagital. Então, através desse corte, olhem como a gente pode estudar as estruturas do crânio. Observem como a gente consegue verificar o cérebro, corpo caloso, o tálamo, hipotálamo, as meninges. Olha que interessante, o cerebelo. Muito, muito legal. Então, esta daqui é uma visão sagital. Então, através de um corte longitudinal. Esta imagem é uma tomografia computadorizada dessas estruturas. Ai, meu Deus, eu peguei o paciente, cortei o paciente? Não, né? Então, o que você fez? Posicionamos o paciente, adquirimos as imagens lá, radiográficas, muito bacana, e através de softwares especializados, eu peço para ele me mostrar a imagem que eu quero estudar em um corte longitudinal, em uma vista sagital. Então, olha que bacana, é igualzinho. Consigo fazer os mesmos estudos das estruturas, de possíveis patologias. Olha que legal, vejo todos os giros do cérebro, corpo caloso, cerebelo, muito, muito, muito legal. Vamos ver os próximos, para a gente ter mais uma noção de onde isso tudo é aplicado. Este daqui agora é um corte axial ou transversal. Peguei a mesma estrutura, que é o crânio, o cérebro, para mostrar para vocês a diferença nas visões e por que isso é importante. Quando a gente estuda em diversas visões, com diversos cortes, ou seja, em diversos planos, a gente consegue ter uma visão tridimensional dessa estrutura. Então, nesse caso, do cérebro, se é um corte axial, eu vou dividir o corpo, a estrutura em superior e inferior. Então, é como se eu tivesse pego aquele cérebro e eu tivesse passado uma lâmina horizontalmente. Então, olha que interessante, a visão se torna bem diferenciada de um corte sagital. E isso eu peço para o meu programa, lá na tomografia computadorizada, para ele me mostrar exatamente isso, um novo corte. E aí eu consigo fazer os estudos de novas estruturas, consigo ver massa cinzenta, massa branca, consigo ver os ventrículos extremamente importantes no estudo de crânio em tomo, em ressonância, para a descoberta aí de alguma patologia, consigo ver, ó,
essa região que está mais esbranquiçada, que a gente chama de radio-opaca. Então, consigo ver o contorno do crânio, do osso. Olha que bacana. Então, são extremamente importantes para quando a gente for estudar anatomia radiográfica, além da anatomia básica. Por último, visualizamos aqui o corte coronal. Então, olha que legal, aqui eu já mostro para vocês, ó, a imagenzinha de uma pessoa. Lembra lá na posição anatômica, o corte coronal divide o corpo em anterior e posterior. Então, eu vou pegar a estrutura de interesse e vou realizar este corte através do software. Nesse caso, qual é o objetivo? Peguei as mesmas estruturas. Estamos estudando o crânio. Nesse caso, pegamos a face. Então, eu consigo visualizar região, ó, nasal, conchas nasais, região orbicular, região cranial, região de cavidade oral. Então, são novas estruturas. E essa tomografia computadorizada, mais especificamente, é um corte coronal específico dos seios paranasais e das conchas nasais. Este estudo é para verificar desvio de septo nasal. Será que alguém aí tem desvio de septo nasal? Olhem lá, vamos ver se esse tiozinho aqui da tomografia computadorizada tem desvio. Vou passar o meu mouse. Olha lá, ó. Será que tem desvio de septo aí? Orra, tem um desvio bem legal. Então, muito provavelmente, ele realizou essa tomografia computadorizada para posteriormente realização de alguma cirurgia de correção de septo nasal. Ok? Bem, pessoal, finalizamos então a parte 1 da nossa primeira aula da disciplina de anatomia dos membros. E eu trouxe todas essas terminologias para que vocês relembrem ou que vejam novamente, assistam esse vídeo várias vezes se for preciso. Para quem não conhecia esse conteúdo, pode assistir de novo, quantas vezes for necessário. Todas as aulas são disponibilizadas no YouTube e eu quero que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Estou disponível no WhatsApp, estou disponível também no meu e-mail e finalizem então uma atividade que eu vou deixar lá no fórum da escola, mas, novamente, a gente não iniciou com a anatomia dos membros diretamente, porque a gente precisa relembrar desses estudos, desses termos, para que seja mais fácil o estudo posterior, que é mais específico. Então, cada vez mais que vocês vão avançando nos módulos, vocês vão chegar em anatomia, estudos mais específicos. Então, anatomia de crânio, anatomia do tórax, anatomia dos membros, que é a nossa disciplina agora. Então, é legal que vocês, além da anatomia mais específica, que vocês estudem estes termos também específicos. Porque quando a gente estiver mais avançado nas aulas, esses termos vão aparecer. Então, é legal que vocês sempre lembrem disso. Um osso tal vai ser mais distal do que outro, por exemplo. Um músculo tal tem uma função que ativa a parte lateral de alguma estrutura, por exemplo. Então, é legal que a gente estude de novo todas essas estruturas, todos esses nomes diferentes, para que o estudo se torne mais fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que é bastante informação, mas eu fico disponível a vocês, tá? Fiquem à vontade, vamos dar uma pausa agora, dar uma respirada, entra lá no fórum, faz a atividade e depois a gente conclui. A gente vai para a parte 2.